eu poderia remontar a 1919. Deu um avanço. Deu um avanço para começar, em verdade, de 1944, da Declaração de Filadélfia, que eu entendo que nada mais atual do que a Declaração de Filadélfia. Eu vou ler aqui um texto para começar, que é o enfoque. Eu não preparo slides, perdão, é uma falha minha, mas esse texto é um texto, um comentário lá de Alain Supiot, e ele está comentando a Declaração de Filadélfia, dizendo assim: em 10 de maio de 1944, na Filadélfia, foi proclamada a primeira Declaração Internacional de Direitos com finalidade universal, adotada poucos dias após o desembarque aliado na Normandia. Essa declaração foi também a primeira expressão da vontade de edificar ou de obter da Segunda Guerra Mundial uma nova internacional que não fosse mais baseada na força, mas no direito e na justiça. Ele continua dizendo o seguinte: fundar novamente uma ordem internacional civilizada exigiria, então, submeter todos os Estados ao respeito de direitos e liberdades universalmente reconhecidos e lançar as bases normativas de um ideal de justiça comum a todos os povos do mundo. Esse espírito de Filadélfia apresenta 5 traços fundamentais que se encontram desde a Declaração, que depois foi integrada à Constituição da OIT, mas a OIT já existia desde 1919, está no preâmbulo da Carta Constitutiva das Nações Unidas, está na Declaração Universal dos Direitos do Homem, e são, então, afirmados como um ato da razão, pois procedem da experiência que mostrou os efeitos mortíferos da reificação do ser humano, em que a dignidade é um princípio sobre o qual não se pode transigir sem reconsiderar toda a obra jurídica. Implica ligar os elos da liberdade e segurança, subordinando a organização econômica ao princípio da justiça social. Quais são os princípios que norteiam o exame das normas internacionais? Normas internacionais, a partir dessa visão aí de Supiot, dizem que temos todos que compartilhar uma só noção em busca da justiça social. Os princípios vão ser o princípio da boa-fé. Este é um princípio que interessa a todo e qualquer tratado internacional, como, aliás, a toda e qualquer convivência humana. Não é possível que se celebre um tratado, que é um contrato, ser um princípio da boa-fé. Daí porque no direito dos tratados, a Convenção de Viena já diz logo que todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser por elas cumprido de boa-fé. Então, dois verbos que indicam as ações. Deve ser cumprido e deve ser tratado por ela. Está obrigado por ela. Então, eu tenho a obrigação e tenho o dever de cumpri-lo. A própria Constituição da Organização Internacional do Trabalho, ali na Convenção de Filadélfia, ela, nos seus considerandos, ela traz claramente a necessidade urgente de melhorar as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores. Está expresso nos considerandos da Convenção da OIT. O PDESC, por outro lado, ao tratar ali dos direitos sociais, culturais e econômicos, ele fala expressamente que cabe aos Estados garantir, envidar o máximo de recursos possíveis para assegurar progressivamente a melhoria dos direitos que estão ali previstos. E para além das normas internacionais, na nossa própria Constituição Federal, está expresso no artigo 7º caput, são direitos dos trabalhadores, traz o rol, mas diz que, além de outros que visem a sua melhoria de condição social. Está claro, então, tanto na nossa Constituição quanto nas normas internacionais sobre direitos humanos, que os países que se submetem a essas normas internacionais, e as normas e a atuação legislativa
brasileira deve caminhar no sentido de incrementar direitos aos trabalhadores, de melhorar a condição social dos trabalhadores, e não no sentido de revogar garantias, de revogar direitos, ou de diminuir a proteção que a legislação interna oferece aos trabalhadores. Por que é que uma legislação, nesse sentido, passou com alguma facilidade no nosso Legislativo Federal? Por que é que não se ouviu, dentro da sociedade brasileira, uma manifestação do porte que seria exigido para uma agressão tão grande a direitos fundamentais, para uma agressão tão grande a um princípio, a um supraprincípio que rege toda a aplicação das normas de direitos humanos, direitos fundamentais dos trabalhadores?